Olá, eu sou Ana Karina e este é o Fisco em Pauta, um programa que tem o apoio da Associação e do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte e que leva até você toda semana notícias na área fiscal e econômica. No programa de hoje, nós vamos mostrar a participação do Fisco na Cientec, a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN. Vamos ver também como funciona o Sistema Público de Escrituração Digital, controle de produção e estoque. Mais um avanço na informatização da relação entre fisco e contribuinte. A tramitação do pacote fiscal do governo na Assembleia Legislativa e como ficam os aumentos dos impostos. E uma entrevista com o governador Robinson Faria sobre a crise econômica e o ajuste fiscal. Não saia daí, o programa Fisco em Pauta está começando. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizou este mês a 21ª Semana da Ciência, Tecnologia e Cultura. O evento reúne num só lugar a comunidade científica e a população para ensino, pesquisa, extensão e produção cultural. O Fisco estava lá. Despertando olhares, acendendo ideias. Esse foi o tema da 21ª Semana de Tecnologia e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O evento reuniu milhares de visitantes durante 3 dias de programação no campus da UFRN. Com olhares curiosos e encantados, os visitantes puderam aproveitar o que a feira tinha de melhor: atividades científicas, tecnológicas e culturais. Tudo isso com acesso gratuito e para todas as idades. O que você está achando da Cientec? Tá ótimo. A Cientec está ótima esse ano. Está ótimo. O público está participativo, né? Está frequentando. A estrutura está muito boa também, certo? E está maravilhosa. Comparecimento de todos os colégios, né? A gente consegue muito conhecimento aqui, cultura, a gente vê pessoas, vê novidades, vê o que os alunos estão fazendo e só é riqueza. Achei muito interessante, tem várias estandes legais, interessantes. Para quem quer conhecimento extracurricular é importante vir para cá e conhecer mais. Durante os 3 dias do evento, circularam por aqui aproximadamente 70 mil pessoas. A programação científica incluiu congressos, seminários e exposições de pôsteres. Já na programação cultural, a Cientec ofereceu espetáculos de dança, música, corais, cinema e no palco principal, vários shows. Entre uma atividade e outra, tempo para relaxar, sentar na grama com os amigos ou fazer um lanchinho. A Praça da Alimentação deste ano contou com a presença dos famosos food trucks, que estão conquistando os natalenses. Eu achei bem legal, a gente não tem isso aqui sempre na faculdade, né? Então é sempre bom você dar uma mudada na rotina. Todos estão muito organizados, a variedade também está maior e os preços também estão tão justos. Na programação científica, espaço para a participação do Fisco Estadual e dos gestores públicos que foram conhecer na Cientec novas ferramentas de educação fiscal. Qual é o objetivo deste evento? O objetivo é divulgar para a sociedade, especialmente os prefeitos também dos municípios do RN, da importância do Programa Nacional de Educação Fiscal. E aí, no sentido de quê? Que esse prefeito ele se sensibilize com a temática da educação fiscal para levar para os seus municípios através das escolas e das secretarias de tributação. A 4ª jornada fiscal, realizada no auditório da reitoria da UFRN dentro da programação da Cientec, tinha um público específico: prefeitos, secretários de educação e tributação. Nós entendemos que o cidadão, ele estando consciente da sua obrigação de pagar o tributo, quer dizer, a finalidade dos tributos, então isso facilita o cumprimento da obrigação. E relativamente ao evento em si, quer dizer, para esse público-alvo, que aqui hoje está, é de mais importância ainda, pois eu entendo que não temos como convencer alguém se nós não estivermos primeiro convencidos. As palestras Educação Fiscal e Evolução do Índice de Participação dos Municípios e Educação Fiscal como instrumento de democratização na gestão pública municipal foram os destaques. Eu vou apresentar o índice de participação dos municípios, né, sua forma de apuração e discutir os fatores que levam a esse índice ser fortalecido ou aumentado, né? E aí levar esses fatores à luz dos princípios de educação fiscal, né, para mostrar aos gestores e às pessoas que estão aqui como elas podem
contribuir para que o índice do seu município melhore. Os temas agradaram o público. Eventos da educação fiscal são sempre muito positivos para a gente difundir para a sociedade conhecimentos acerca da receita, da despesa, do endividamento, para que a sociedade compreenda um pouco melhor o funcionamento dessas áreas do governo, dos governos, tanto municipal quanto estadual e federal, e possa ter uma melhor possibilidade de desempenho da sua ação cidadã, de fiscalização, de controle e, inclusive, e talvez principalmente, de aperfeiçoamento da utilização do recurso público. Eu sou um pesquisador da área de educação fiscal desde 2004. Escrevi uma tese de doutorado sobre isso e senti que dentro do nosso estado a gente precisava fomentar e disseminar o Programa Nacional de Educação Fiscal. E nesse contexto, né, com o Programa de Educação Fiscal da Secretaria de Tributação do Estado, a gente acabou fazendo essa parceria e trazendo aqui para, junto com os acadêmicos e as prefeituras, municipalidades, fazer essa parceria, né, tentar disseminar isso que é tão importante para a nossa sociedade. Mais um serviço do Fisco à disposição dos contribuintes. Estamos falando da plataforma digital para controle de produção e estoque. O sistema será obrigatório para todas as indústrias. O novo livro fiscal, que será adicionado ao arquivo da escrituração fiscal digital, é uma ferramenta que passa a ser obrigatória para indústrias com faturamento superior a R$300 milhões em 2016, com previsão para que todas as indústrias adotem até 2018. Novidade, né, no sistema de escrituração fiscal, né, dos documentos fiscais, que é o bloco K, que é um bloco, que é um livro, na verdade, o livro de registro de controle, produção e estoque, né, que está sendo incorporado à EFD. A mudança foi prevista em lei e se refere à obrigação acessória do contribuinte para informar a tributação dados da sua movimentação. O interesse do fisco nele é para conhecer realmente o processo produtivo, é conhecer o quanto que uma matéria, um produto acabado, precisa de um insumo para ser produzido. Então a gente quer ter esse controle para facilitar as nossas auditorias e fiscalizações. O sistema facilita o cumprimento das obrigações acessórias do contribuinte, transmitindo as informações necessárias aos órgãos fiscalizadores. O ambiente virtual é protegido pela certificação digital, uma assinatura eletrônica dos documentos que garante a validade jurídica. O contribuinte ganha mais agilidade e segurança no cumprimento das obrigações tributárias. E o fisco, mais eficiência na fiscalização. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o pacote fiscal do governo. Quais são os impostos que devem aumentar e a partir de quando? Você também confere uma entrevista com o governador Robinson Faria sobre o assunto. Voltamos em 1 minuto. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Você já conhece a nova plataforma digital do Sindiferne? Agora o site do Sindicato dos Auditores, www.sindiferne.org.br, pode ser acessado direto do seu smartphone. O novo formato é mais rápido e mais prático. As notícias do fisco em sua mão. A partir de 2016, teremos mudanças nas alíquotas do ICMS, que tributa a circulação de mercadorias, IPVA, Imposto do Carro, e do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, mais conhecido popularmente como Imposto da Herança ou Doações. O aumento faz parte do pacote fiscal do governo encaminhado para a Assembleia Legislativa, como medida de enfrentamento à crise econômica. Foram dias de debates, ajustes e emendas.
O projeto encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa para o aumento de impostos como medida para enfrentar a crise gerou polêmicas e reações. Alguns parlamentares eram contra o pacote tributário. O governo tinha pressa e pediu urgência. Os parlamentares negaram a tramitação acelerada e pediram mais tempo para analisar a proposta. Entre emendas e discussões, o governo acabou convencendo a maioria dos parlamentares da necessidade da aprovação das medidas. Todas as esferas vão aproveitar bem essas medidas que estão sendo tomadas agora. Houve uma crise econômica, a crise econômica foi sistêmica e todos os estados precisam se ajustar a essas novas variáveis, a essas novas circunstâncias que foram colocadas. O Rio Grande do Norte está se preparando para isso, e o Rio Grande do Norte vai entrar em 2016 pronto para reduzir desemprego, pronto para crescer, pronto para incentivar a sua economia. As novas alíquotas começam a valer em fevereiro de 2016, respeitando o prazo de 90 dias para entrar em vigor, previsto em lei. Com o ajuste, houve mudanças no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e no ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. As alíquotas estão maiores. O ICMS passa da alíquota básica de 17% para 18%. E quanto a produtos específicos, como armas, munições, bebidas alcoólicas, fogos de artifícios, perfumes e cosméticos, a alteração passa de 25% para 27%. No caso do ITCMD, as alíquotas serão progressivas, de 3% a 6%, dependendo do valor do bem. Já o IPVA passa de 2% para 3%. E a nossa entrevista de hoje é com o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. Governador, é uma honra tê-lo aqui no programa do Fisco. Muito obrigado, para mim também. Governador, vamos falar um pouco sobre esse programa, esse pacote fiscal que o governo apresentou à Assembleia Legislativa. Quais são os principais pontos desse pacote, né, que o governo está propondo? Olha, esse pacote fiscal, ele é fundamental para o nosso Estado em razão da crise que toma conta do Brasil. É bom explicar isso aí antes de entrar no pacote fiscal. Nós estamos perdendo receita a cada mês. O Fundo de Participação dos Estados está gerando aproximadamente este ano uma frustração algo em torno de 500 milhões de reais. Todos os estados, todos os governos estaduais, eles fizeram os seus ajustes fiscais para poder cada um ter a sua governabilidade, manter a condição de manter a folha de pagamento em dia, ter dinheiro para investir nos custeios, na saúde, na segurança, até num básico, mas que não pode deixar de ter o mínimo para dar condições de o Estado manter em dia pelo menos os serviços essenciais, que são saúde, segurança, a educação, contratar professores, manter as escolas com professores em sala de aula e assim sucessivamente. Então, para manter essa governabilidade, foi necessário que fizéssemos em nosso Estado também o nosso ajuste fiscal, que foi um dos mais suaves de todo o país. Eu presenciei governadores, colegas meus da região Nordeste, que já aprovaram ajustes fiscais com muito mais rigor do que o nosso. O nosso é dos mais suaves de todo o Brasil. O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi o mais severo, foi o que foi maior incidência na elevação dos tributos. O nosso está no patamar dos mais suaves do Brasil. Mas o importante é que dialogamos com a sociedade, dialogamos com a Assembleia Legislativa várias vezes. O secretário André deu explicação didática e mostrou aos parlamentares cada quadro que foi aprovado em cada estado do Brasil. Fizemos um comparativo, eles viram que o nosso realmente está comprovado, que é o mais suave. Dialogamos, eu como governador, com a equipe da tributação comandada por André, dialogamos com as entidades classistas, com os empresários, setor produtivo, me reuni com a Fierne, com o FEComércio, com o CDL e demais federações para mostrar a eles a importância, né, de ter o Estado com a condição de manter a sua governabilidade, porque o nosso Estado, ele fomenta a economia, o Estado é indutor da economia. Se o Estado for
a passar por um processo de falência, a falência atinge toda a sociedade, atinge o comércio, atinge os demais poderes, ou seja, ela vai afetar diversas cadeias da nossa economia e da nossa sociedade. Portanto, é importante que todos nós tenhamos nesse momento uma consciência, uma solidariedade coletiva para pensar que isso aqui que estamos fazendo não é uma política de governo, é uma política de Estado, para salvar o nosso Estado, para manter o nosso Estado em condições de continuar mantendo a sua normalidade. Então, eu acredito que será aprovado ainda este mês. A Assembleia está com boa vontade, tem encontrado muita boa vontade dos deputados. É lógico que foi a Assembleia que mais debateu, algumas aprovaram no regime de urgência, a nossa teve o cuidado de debater, isso é muito bom, acho que o debate enriquece a proposta, o debate valoriza a Casa do Povo, eles oferecem sugestões, nós recebemos sugestões dos deputados, incorporamos sugestões, acatamos, e o importante foi ter mantido esse diálogo, poder legislativo, poder executivo e sociedade. E dentro desse princípio nós vamos, até o final do mês, espero que tenhamos essa vitória, que é fundamental, não apenas para o governo de Robson Faria, mas para todos os governos que virão pela frente. Governador, e quais foram as principais medidas que o governo encaminhou nesse pacote? Primeiro é o reajuste do ICMS, que é de apenas de 1%, né, para a energia, mas é bom lembrar que não tivemos nenhum aumento que irá incidir na questão social, nos produtos da cesta básica, por exemplo, não incide. Tanto é que o óleo diesel não vai incidir o aumento do ICMS do óleo diesel, somente na gasolina. E o óleo diesel é o transporte escolar, é o transporte do trabalhador rural, é o transporte que vai para fazer as feiras, os feirantes, ou seja, o óleo diesel, que é responsável para mover a economia primária e a economia terciária, não incidiu. Então, o ICMS é apenas 1%. E outras taxas que estavam defasadas, né? Como IPVA, vamos ter também, logo posteriormente, outra discussão para o restante das taxas que não foram incorporadas, mas que temos tempo para isso. Mas o básico mesmo, o fundamental mesmo, é o aumento de 1% do ICMS. Se a Assembleia aprovar esse projeto, essa proposta, quando começa a valer esse novo nós índice? perdemos o mês de janeiro, em razão de não ter sido aprovado no mês passado. Então, o mês de janeiro não terá validade, então será válido a partir do mês de fevereiro, porque a noventena, que era necessária para poder valer em janeiro, nós perdemos o prazo, mas não tem nenhum problema, o importante é que dialogamos mais, que amadurecemos mais, que discutimos mais e vamos aprovar com mais consenso, com um sentimento de pactuação de todos em favor do Estado. Como é que o senhor recebeu essa reação da classe empresarial que se colocou contra esse pacote fiscal? No início, sim, ficaram contra, mas depois de uma reunião com o governador e com a nossa equipe de governo, planejamento, tributação, desenvolvimento também participou, eles compreenderam, viram a realidade, o governo deu total transparência aos números, mostrou uma realidade, nosso governo é um governo que tem transparência, que mostra à sociedade os números que estão sendo apresentados, que são fidedignos, e a sociedade, através do setor produtivo, compreenderam a real importância de também aceitar essa correção. No começo houve uma indignação, houve uma reação, é natural, nem empresário gosta de ouvir falar em aumento de imposto. Mas o Rio Grande do Norte não pode ser o único estado do Brasil a não fazer a sua adequação. Até porque nós recebemos já um estado com muita dificuldade financeira. A nossa herança não foi tão boa. Imagine só, se o Ceará, que é um estado que tem uma condição econômica e financeira muito melhor do que o Rio Grande do Norte, aprovou o seu pacote fiscal. Pernambuco, uma gestão exitosa que vinha do então governador Eduardo Campos, também aprovou o seu ajuste fiscal porque o RN iria ficar de fora. Se temos uma condição inferior economicamente ao PIB de Pernambuco e ao PIB do Ceará e ao PIB de outros estados que também aprovaram, como Bahia, como Pernambuco, como Rio Grande do Sul e tudo mais. Ou seja, nós fizemos o que era a nossa obrigação. Nós temos que ter, no momento desse, um sentimento de responsabilidade com o Estado, com as próximas gerações, que depende desse momento de termos coragem, termos ousadia e termos a percepção da importância desse ajuste fiscal. Governador, e como está a mobilização dos governadores, prefeitos, em relação ao governo federal para uma repactuação desse bolo tributário?
Olha, já tivemos algumas reuniões com a presidente Dilma. Existe hoje um fórum de nós que somos estados nordestinos, os 9 governadores, nos reunimos, apresentamos uma carta de reivindicações à presidente Dilma, principalmente no que diz respeito à região Nordeste, à crise hídrica, né, um apoio maior no combate ao enfrentamento à seca, as questões tributárias com relação ao Nordeste do Brasil. Temos essa união que está sendo muito exitosa da região nordestina, que nunca houve antes. O Nordeste unido para discutir com o governo federal políticas públicas. Mas até agora há uma resistência muito forte nessas nossas reivindicações, não só do Nordeste, mas do restante do Brasil, nessa repactuação, por exemplo, da questão tributária, né, na distribuição para os estados, para os municípios, que deve ser melhor compartilhado. Os estados estão sofrendo muito por não ter essa repactuação, ser repensado essa questão do bolo tributário. Ainda não há uma resposta, porque há uma resistência muito forte por parte do ministro Levi, ministro da Fazenda, está sendo bastante conservador. Eu até estive com ele em Brasília já 3 vezes, com uma audiência, acompanhado até de André, da tributação, e cheguei até a discutir com a educação, discutir com calma, mas dava um ponto de vista que eu não entendo se o Brasil atravessa uma crise econômica, o governo federal não fomentar os estados, como, por exemplo, liberar as operações de crédito, para que possamos investir em infraestrutura, gerar emprego, gerar renda, gerar receita para os estados, aumentar o emprego, aumentar o nível de emprego. Estamos numa queda muito grande, aumentando a cada dia o número de desemprego. Então, temos que ter, no momento de crise, é hora de se investir. E isso faz parte da história do mundo. Isso, há pouco tempo aconteceu isso nos Estados Unidos, no governo Obama. Na crise americana, o governo de Obama interviu na economia e recuperou a sua economia. A Europa agora está investindo 3 bilhões de euros, injetando na economia para fortalecer os países que estão em crise. Ou seja, o governo tem que entrar. Esse pensamento conservador do ministro Levi, eu discordo, sou aliado do governo federal, nós somos da base do governo federal, mas eu tenho essa discordância, inclusive eu externei isso que fala agora vocês, eu falei no encontro com a presidente Dilma em Brasília, quando foi facultada a palavra a cada governador, eu falei e dei meu ponto de vista de que tem que haver essa compreensão do Ministério da Fazenda liberar as operações de crédito para os estados nordestinos, que são estados que estão crescendo a sua economia. Eu acho que a salvação, é uma palavra forte, salvação, mas eu acho que, eu já ouvi de alguns economistas que quem poderá ajudar muito o Brasil nessa crise é o Nordeste, porque não está com a sua economia exaurida, não está saturada e que tem um grande potencial de crescimento. Se o governo federal enxergar o Nordeste como uma região que poderá prosperar ainda, que poderá fomentar a economia brasileira, nós teremos um grande avanço no Brasil. Mas é importante que o governo federal tenha essa visão de olhar o Estado com um olhar diferente, o Estado nordestino, para poder ser parceiro dessa recuperação econômica do Brasil. Torcemos por isso. Governador, muito obrigada pela sua entrevista, pela participação aqui na TV Fisco. Muito obrigado e boa sorte para todos e vamos continuar juntos para salvar e ajudar o nosso estado do Rio Grande do Norte. Valeu. Obrigada. Por hoje é só. Até o próximo programa.